Opa, e beleza, pessoal? Esse manhwa aqui eu tenho que até botar uma intro, porque, tipo assim, eu sempre gostei de manhwa de esportes. Vocês devem ter visto aí que eu já fiz alguns manhwa de esporte. Não é um dos manhwas que eu sempre faço regularmente, mas eu sempre tento fazer por ano, né? Faço um ou dois por ano, né? Porque, tipo assim, é uma coisa única. Não é porque, eu tô fazendo, é porque não tem público mesmo, né? Só algumas pessoas que curtem. E eu sou uma delas, mas como meu canal ele é bem versátil, né? Eu não fico fazendo simplesmente o mesmos. Tanto que eu acho que muitas pessoas querem ver aqueles vídeos assim, onde o protagonista é super apelão. Porque tem vários tipos de manhwas em um só. Eu gosto também de manhwas onde o protagonista é apelão, tudo mais. Eu gosto de fazer também, entendeu? Tanto que eu vou fazer. É um dos meus próximos vídeos, né? Eu não sei se eu faço um manhwa onde o protagonista é um vampiro. Deixa aí se vocês quiserem. Ou se eu faço logo esse daí, onde o protagonista é apelão. Tanto faz, né? Mas eu só queria dar esse aviso só, entendeu? Espero que vocês gostem do vídeo, vamos seguir evoluindo e até a próxima. O rei do octógono. Aqueles que trabalham com atendimento ao cliente sabem o quão desafiante pode ser esse atendimento. Uma cliente que já estava acostumada a dar o golpe do maço de cigarro, geralmente ela achava um maço de cigarro ou ela conseguiu um maço de cigarro e ela tentaria revender numa revendedora daquele maço de cigarro. Infelizmente, Sung ele já estava calejado com esse tipo de charlatões. Então ele acabou lançando uma jogada sobre ela. Ele perguntou para ela se ela tinha um recibo, já que se ela tivesse o recibo, estaria o nome da vendedora e ele poderia dar o dinheiro a ela. Porém, aquela vigarista começou a desviar do assunto, mas infelizmente Sung ele não tinha um pingo de paciência com esse tipo de pessoas. Quando ela notou que ele realmente não ia pagar ela, não dar nem um centavo a ela, ela resolveu meter o pé da loja. Esse era mais um dia normal para uma pessoa que trabalha com atendimento ao cliente. Terminando seu expediente, apareceu o atendente da parte da noite, que era o Jeong. Ele era um amigo de Sung. Sung ele notou que seu amigo estava pegando muito pesado nos treinos e mandou ele tomar um pouco de cuidado. Jeong mostrou para ele que estava muito feliz, já que essa semana ele ia participar de uma liga que era responsável por profissionalizar lutadores. Jeong até disse que queria que o Sung fosse na sua primeira luta de estreia, para ser um apoio emocional para ele, e ele seria muito importante se ele fosse. Mesmo sendo uma coisa muito difícil, já que o nosso protagonista não é muito fã de lutas, ele acabou indo para poder apoiar o seu amigo, já que seu amigo iria estrear talvez no profissional, quem sabe. Ele pensou que para um torneio muito grande, a entrada é até meio que fácil, né? Qualquer um poderia entrar. Só que ao descer as escadas, ele percebeu que o ambiente, a atmosfera daquele lugar, totalmente diferente do que ele pensava. E ele chegou no momento exato onde tinha dois lutadores lutando de forma brutal. Ele acabou vendo duas pessoas no auge da forma física, sendo literalmente lutando igual animais, e uma acabou sendo nocauteada. Isso fez com que o seu coração acelerasse muito mais. Entretanto, antes que ele pudesse ser engolido por esse sentimento, Jeong foi até ele e disse para ele que a próxima luta seria ele, e mandou ele torcer por ele. O prota avisou para ele tomar cuidado, já que seu oponente é muito mais forte que ele. Jeong, mesmo aquela luta sendo muito difícil para ele estava até indo bem, mas ele acabou cometendo um erro muito triste, que é o erro de deixar o oponente conduzir a luta. O seu oponente ele percebeu essa fraqueza de Jeong, e ele aproveitou e usou a bondade de Jeong para dar um golpe sujo nele. Mesmo Sung tentando avisar para ele sobre essa tática suja, Jeong não conseguiu desviar no momento exato e acabou sendo nocauteado. O juiz parou a luta porque acabou, já que o oponente estava incapacitado de lutar. Só que o oponente de Jeong ele queria agredi-lo ainda mais. Ele começou a ir para cima dele, ele queria mostrar uma forma brutal de nocaute, e além de nocautear, ele queria literalmente matar o seu oponente. Sung, percebendo que o seu amigo poderia estar enrascado naquela situação, ele acabou entrando e correndo dentro do ringue, e acabou jogando o oponente do seu amigo para fora. Vendo o seu amigo naquele estado deplorável, ele acabou não focando muito no seu oponente, e aquela pessoa acabou indo para cima dele. Depois de trocar alguns golpes, ele percebendo que aquele covarde não iria deixar ele sair fora, foi a primeira vez que ele acabou dando um soco numa pessoa, um soco com toda a sua força, e Sung acabou nocauteando essa pessoa. Só que no meio daquele evento, ele acabou chamando a atenção de uma pessoa que iria mudar a sua vida. Major Tensei. O que vocês fariam se vocês tivessem a chance de ter um desejo? Quando estudamos a história, nós sabemos que no século XV, na França, ali residia um palco de guerra. Qualquer sinal de empatia era visto como ato de desrespeito perante as pessoas. Sem querer, nos seus 6 anos de idade, Joana d'Arc, ela não pediu para nascer nesse tempo sombrio. Isso acabou levando ela a ser brutalmente corrigida pela sua família, já que eles viram ela brincando com um brinquedo. Ela era só uma criança que tinha 6 anos. E nos seus 6 anos foi a última vez que Joana chorou. Aos 12 anos, ela ouviu a voz de Deus, e Deus dava um comando para ela, pedindo para que ela destruísse o exército inglês, assim partindo para honrar os desejos do seu Deus e se juntando à igreja. Depois de uma longa, sombria e dolorosa guerra, Joana, junto com os homens que cercavam ela, conseguiram afastar o exército inglês da França, assim tendo uma vitória incrível perante o exército inglês. Porém, aquela pessoa que dizia para ela lutar acabou abandonando ela.
A igreja acabou acusando ela de bruxaria. Os olhares de amor e grito de compaixão que ela achou que ela receberia ao retornar da guerra, não foi isso que ela teve quando ela chegou no seu país. O que ela teve foi olhares de rancor e grito de ódio. E agora eles queriam dar um fim na sua vida, queimando ela viva. Joana nunca desfrutou de bondade de ninguém, sempre viveu à base de sofrimento e guerra. Ser engolida pelos seus pensamentos de rancor sobre ela mesma. Antes de ser engolida pelos seus pensamentos, duas pessoas estranhas apareceram dizendo que Joana era a última bruxa selecionada para o torneio. Caso ela vencesse esse torneio, ela receberia um desejo. E sem nada a perder, ela aceitou ir com elas. E ao chegar naquele reino paralelo, a anfitriã resolveu se apresentar. E ela disse no meio daquelas 32 bruxas que ela reuniu que seu nome era Gratibark Malet, que era a rainha dos demônios. Resolveu dizer para ela mais sobre detalhes sobre aquele torneio. Cada uma daquelas mulheres presentes teria uma chance de lutar entre si. E a última que permanecer de pé receberá um desejo. Nada de graça, é claro. Caso a desafiante morresse no meio daquela luta, a sua alma seria despedaçada, assim atrasando a sua reencarnação. E no meio dessa explicação, Maria Antonieta resolveu desafiar a anfitriã. Só que isso levou a Lilian e Lynn a tentar puni-la, dando uma pena de morte para ela, sendo devorada por uma fera. A rainha aproveitou essa oportunidade para mostrar para elas que elas teriam sim poderes para poder lutar, não seria simplesmente uma luta entre mulher e mulher. E mostrou para elas que se elas desejassem, o poder viria sobre ela, levando a Maria Antonieta desejando a morte daquele monstro. Depois desse show, finalmente iria começar o primeiro duelo. Esse manhwa é tipo o Schumacher no Valkyrie, pessoal. Só que a diferença é que é um duelo entre mulheres. Mulheres que tiveram algum papel na história. A história não gira só em torno da Joana, tem várias outras mulheres ali. Tanto que a primeira luta vai ser entre Elizabeth Bartolini, que seria aquela mulher que se banhava no sangue das pessoas. E a outra é Tomi Gozen. Vai ser tipo a luta do bem e do mal. Uma que gosta de torturar e matar as pessoas e outra que é justiça viva. O rei da violência. A escola deveria ser um local seguro, mas para Gilson Lee era um terror que ele vivia com os olhos abertos. A sua língua sempre era usada como apagador de cigarro, porradas e chutes constantes ele sofria. E ao invés dele estar pensando nas matérias, ele sempre pensava nas agressões que ele sofreria durante e depois do fim da aula. Temendo pelo um fim trágico, ele resolveu pedir aos seus pais para sair da escola, mas seus pais resolveram transferi-lo para uma nova escola. Lee já tinha desistido de tudo, mas sua mãe praticamente implorou para ele para que ele não desistisse. E como ele não tinha escolha, ele resolveu deixar na mão de Deus. E cada caminhada que ele dava até a sua sala, o seu corpo começava a tremer, ficava muito mais pesado. Era como se ele não quisesse entrar, já que ele estava pensando nas surras que ele levaria, já que ele estava na escola agora, que é uma escola masculina. Então todos os alunos, eles iriam descontar sua raiva nele. E no meio da sua apresentação ele percebeu os olhares dos alunos, já pensando como que ele é um perdedor, porque ele fica olhando para baixo. Mas depois que ele ouviu o som dos aplausos dos alunos comemorando dele ter entrado na sala, teria que conferir com seus próprios olhos. Foi a primeira vez que ele olhou para cima. E ele se perguntava, será que eles estão me zoando? Será que realmente só estão brincando comigo para depois me agredir? Até que dois alunos resolveram ir até ele cumprimentar. Lógico, nem pensou que naquele momento eles só estavam brincando com ele e agora sim que eles iriam começar a agredi-lo. Que tudo ali era uma farsa e como ele era uma presa, eles precisavam fazer com que ele se achasse que ele estava salvo para depois começar a atacar ele. Mas na verdade aquelas pessoas só eram gentis e queriam falar com ele. E resolveram chamar ele para lanchar com eles. Lee, ele não sabia o que era gentileza, então ele simplesmente foi atrás, esperando que aqueles alunos batessem nele ou pedissem para que ele comprasse lanche para eles. Já que era normal, quando os valentões chamavam ele era para comprar lanche. Mas na verdade aquelas pessoas realmente só queriam estar com ele, ter a companhia dele. E ele se perguntava, será que finalmente eu vou ter um dia de escola normal? E voltando para sua sala, ele pensando, já que foi a primeira vez que ele vai para a escola, ele não é espancado. E ele acabou sem querer esbarrando num aluno mal-humorado. E ele pensou que agora sim esse aluno ia começar a espancar ele e iria começar o seu inferno. Mas na verdade o aluno só ignorou e seguiu sua vida. E no final ele pensou que pela primeira vez, finalmente ele teve um dia de aula normal. Até que um dos alunos que foi gentil com ele resolveu chamar ele para ir até um lugar. Que ele teria que passar pela iniciação dos novatos. Ele percebeu que esse amigo dele, entre aspas, tinha muitas escoriações nas mãos. E foi agora que ele estava pensando, será que tudo foi fingimento para me espancar fora da escola? E quando ele tampou os olhos para tomar o primeiro soco, ele abriu seus olhos porque ele viu um som muito estranho de pessoas gritando. E quando ele percebeu, ele viu um ringue, ele viu dois alunos brigando. E aquela, na verdade, era uma arena de luta da escola. Para que acabasse com bullying ou que acabasse com brigas desnecessárias e não manchasse o nome da escola, os alunos resolveram criar uma organização de arena para descontar ali sua raiva. E o presidente estudantil resolveu mostrar por ali um pouco essa arena. Ele falou para ele, ó, aqui é onde os alunos eles terão que se provar. E não teria mais rixa dentro da sala. Só que tinha 4 regras. A primeira é que só os alunos da escola podem participar. E os alunos geralmente participam para ter a proteção do conselho estudantil. E a segunda regra é uma luta 1 contra 1. Então não vai ser várias pessoas te batendo. É 1 contra 1. E sempre haverá também na terceira regra, sempre haverá um árbitro.
E a última regra, que é a mais importante de todas, se você tiver alguma desavença com algum aluno, será resolvida no ringue. Ele tinha derrubado na frente de todo mundo o suco um aluno, então esse aluno tinha uma desavença com ele. O lutador sem habilidade. O mundo é um lugar desigual, até que ele ainda ficou pior. 5 anos atrás, sem nenhum motivo aparente, os humanos começaram a despertar poderes. Isso fez com que o mundo virasse de ponta cabeça. Aparentemente, não existiam monstros na Terra para que essas pessoas utilizassem os seus poderes. Então, as pessoas que despertavam começaram a entrar em esportes de lutas. Foi assim que foi criado a Liga DK, onde os despertados participavam. As pessoas já não queriam mais assistir o MMA com pessoas comuns, já que perto da Liga DK, o MMA com pessoas normais era muito chato. Seion queria muito fazer com que as pessoas voltassem a curtir o MMA. Por isso ela decidiu usar uma carta na manga, o Wang, alguém que era campeão do MMA. Ele era capaz de enfrentar quem seja, mas tinha um porém. O Wang foi banido permanentemente dos torneios, já que ele tinha um jeito bem peculiar de tratar os seus oponentes. E ele era alguém muito desprezível perante o público, já que o Wang estava cagando como que ele iria ganhar a luta. Ele só queria ganhar. Só que Seion, que sempre botou fé em Wang, por esse motivo, ela decidiu convidá-lo para essa jornada. Como os torneios de MMA com pessoas normais estavam sendo extintos, eles precisavam criar um show de estreia para começar de novo esses torneios. Só que as pessoas estavam tacando foda-se para o MMA com pessoas normais. Foi aí que o Wang, ele perguntou para Seion, e se ela amasse uma luta de estreia com um despertado? Só para apresentação, é claro. Lógico, isso era uma sentença de morte. Só que Seion estava muito desesperada para tentar levar de novo o MMA à sua glória. Então ela acabou concordando com essa sentença de morte. O Wang e Seion foram até uma academia de despertados para pedir que o treinador deles arrumasse alguém ali para um show de exibição. Lógico, o treinador daquela academia não concordou com aquilo, já que quando uma pessoa desperta, ela não só ganha poderes, mas toda a sua capacidade física são aprimoradas. O Wang percebeu que a conversa normal não iria funcionar. Então ele acabou resolvendo provocar o treinador, mas infelizmente o Wang não arrancou nada dele. Bem, era isso que Seion pensava. Após ela fazer o Wang voltar para o escritório sozinha, ela foi tentar ter uma conversa com o treinador mais tranquila, só que sem nenhum motivo ele começou a agredi-la. Se o Wang não tivesse sacado aquele treinador desde o começo, Seion teria morrido. O Wang, como ele era um lutador muito arrogante, e uma coisa ele sabe muito bem, os lutadores que são despertados, eles são muito mais arrogantes do que os lutadores que não são despertados. Eles não temem nada, só que fingem ser bonzinhos, sabe? O Wang, ele viu a verdadeira face daquele treinador, naquele momento que eles entraram lá dentro. Depois de uma batalha emocionante contra aquele despertado, o Wang venceu, assim lançando na internet a sua vitória sobre aquele despertado. E ele falou que ele não tinha medo de nenhum despertado. Então ele resolveu desafiar todos os despertados, e atacando o ego deles, chamando eles de covarde. Ala combatente. A violência ela sempre acompanhou a humanidade, e a primeira coisa que nós aprendemos é a retaliação acima de tudo. Vocês já repararam que as crianças, principalmente os bebês, eles começam a puxar os cabelos das pessoas? Tudo começa com um grupo de agiotas que foram usar a violência para cobrar uma dívida. O melhor jeito de você fazer uma pessoa pagar a sua dívida é através da violência mais bruta possível. Como só a violência não iria funcionar com aquela família, a mãe do nosso protagonista estava mandando uma mensagem para ele fugir de casa. Quando a agiota percebeu que ela não estaria ligando para a polícia, e sim para o seu filho avisar para ele sair, eles entenderam que essa seria a forma mais simples de fazer eles pagarem, já que é através do filho deles que eles iriam sofrer. Uma frase que é dita sobre os predadores, que é para você tomar cuidado. Geralmente a pessoa mais calada da sua turma, ou a pessoa mais calada do seu trabalho, essas sim são as mais perigosas. Sabem por que crocodilos, leões, tigres, onças têm em comum? Eles não avisam quando vão atacar. O silêncio deles é mortal. Estava tendo um predador bem ali onde eles estavam, e não eram eles. Depois de destroçar todo mundo ali, Seion acabou perdendo a sua consciência. Como esse evento chamou muita atenção que uma criança específica derrotou vários agiotas, alguém que cuidava de eventos de luta acabou aparecendo no hospital. Ele ouviu de longe o líder dos agiotas falando que chamou um tal de Big para poder dar um fim naquela criança que derrotou eles. Mesmo aquele olheiro muito feliz por ter uma criança muito forte, ele queria muito saber desse Big, porque esse Big ia ser patrocinado por eles. Quando ele chegou na sala, ele ficou em choque porque tinha 2 predadores ali. Então a qualquer erro, a qualquer momento seria fatal para um deles. A qualquer momento, a qualquer movimento, um deles morreria. Big até reconheceu o Seion e iria usar seu golpe mais poderoso, que é a chave de ossos, que é um movimento que faria ele destroçar os ossos do oponente. Seion ele acabou usando a física contra Big. Toda ação gera uma reação. Aquela criança conseguiu derrotar Big. E o telespectador se apresentou como Kim e disse para nosso protagonista que ele era um olheiro e o chefe dele adoraria patrocinar Seion.
Infelizmente, nosso protagonista acabou recusando aquela oferta. Sim ou não, ele não entendeu porque seu pai levou a família a essa situação. O seu pai, ele era um ótimo lutador, ele tinha uma carreira brilhante no esporte de boxe, e do nada ele largou a carreira dele e a vida dele só foi ladeira abaixo, e a família foi junto. Nosso protagonista não entendia porque ele era o único jovem da escola dele inteira que trabalhava, e ele tinha que abaixar a cabeça para várias pessoas, para valentões, para todo mundo, mesmo ele sendo muito forte, já que ele prometeu para a mãe dele que ele não iria usar violência e se tornaria um valentão. Ver seu pai se ajoelhando perante as pessoas que maltratavam ele na escola e tudo mais, isso acabou acabando com a sua autoestima total. E ao acordar devido ao cansaço que ele estava sentindo, ele recebeu uma mensagem da sua mãe dizendo que os agiotas estariam ainda na sua casa e que era para ir para outro lugar. Só que ele recebeu outra mensagem, já que a mensagem que a sua mãe mandou era bem antes, bem mais cedo. A notícia era que seu pai acabou sofrendo um acidente no trabalho e ele precisaria de uma cirurgia muito cara. E o nosso protagonista lembrou do Kim. E a violência, ela sempre acompanhou a humanidade.